Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou a médica veterinária Letícia Valente e trabalho com nutrição de cães. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a hipersensibilidade alimentar, sobre a atopia, sobre as alergias em gerais, o que faz um animal se coçar de fato, como que a gente tem que cuidar como um todo e trazer um pouquinho ali de conhecimento para vocês, porque as alergias são um processo que a gente tem que passar. Então é um processo que às vezes é longo, às vezes pode ser um pouco mais difícil, é cansativo para quem já está passando por ele há muito tempo, não sabe o que fazer. Então isso é para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês entenderem um pouquinho melhor. E espero que possa ajudar. Para quem ainda não me acompanha, eu vou deixar aqui o meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo, e também vou deixar o meu curso de alimentação natural para cães saudáveis, tá? Se o animal tem alguma doença, é melhor você procurar um médico veterinário, um zootecnista que trabalhe com alimentação natural. Porém, se o animal for saudável, você pode conhecer esse curso que eu ensino sobre comida cozida, crua sem ossos e crua com ossos também. Mas sem mais delongas, agora vamos começar de fato a aula sobre alergia em cães. Então vamos lá, pessoal, vou ensinar para vocês, explicar um pouquinho mais sobre alergia versus intestino. O que eu gosto de falar é que assim, a alergia, né, os cães que realmente têm uma alergia de verdadeira, né, que se coça, que tem problema de pele, é uma coisa que geralmente nasce com ele e morre com ele. E é algo que a gente tem que fazer de tudo para ele ter uma boa qualidade de vida enquanto está com a gente, né? E eu falo que tem até níveis ali de conhecimento mesmo sobre a pele, do próprio tutor em relação ao cachorro. Muita gente acha que, vou mudar só para alimentação natural e tudo vai melhorar, ou, vou usar vitamina D e tudo vai melhorar, ou vou usar shampoo X que uma outra pessoa usa e tudo vai melhorar. E o problema de pele é um pouquinho mais profundo que isso. Eu queria também que fosse mais fácil. Para quem me conhece do Instagram, sabe que há mais tempo, né? Sabe que a Meg também tem problema de pele, ela tem hipersensibilidade alimentar, ela tem atopia, hoje ela é controladinha e tudo mais, mas algo contínuo, então às vezes pode ser de ter crises pequenas, você precisa ali fazer algo, então eu falo que tem que estar sempre conhecendo, porque tem a parte do conhecimento para entender que o problema de pele é algo que a gente vai lidar pro resto da vida. A questão é a gente fazer do que a maioria do tempo o animal não esteja em crise, e sim vivendo com qualidade. Bom, então vamos lá. Bom, o que a gente vai ver? Sobre o intestino, a pele, a relação intestino-pele, vocês vão ver que tem uma relação gritante, principalmente quando a gente está falando de hipersensibilidade alimentar, tem uma relação direta, e quando a gente está falando de atopia, tem uma relação um pouco mais indireta, mas tem uma relação também. E como cuidar do intestino para ter boas respostas na pele também. É um processo. Então, quais são os tipos de alergia que os cães têm? 3 tipos de alergia principais. A DAP, que é a alergia à picada de pulga, então é um animal que tem alergia à saliva da pulga. A hipersensibilidade alimentar, que é diferente da alergia alimentar. A alergia alimentar é geralmente aquela que o humano tem com frutos do mar, que se ele come, ele incha, precisa ir para o hospital, senão morre. Isso é alergia verdadeira. Os cães geralmente não têm, porque eles têm uma hipersensibilidade alimentar, que pode ser demonstrada tanto em alteração gastrointestinal, então ali pensando em fezes, quanto em alteração da pele. Então é algo que vai acontecendo, demora para passar, e às vezes pode demorar alguns dias para começar também. Isso daí depende de animal para animal. E a terceira coisa é a atopia, que é a deficiência na barreira da pele. Então, é um animal que nasceu com uma deficiência na barreira da pele. Não necessariamente ele começou a ter problema assim que chegou na sua casa, apesar de muitos serem assim, mas não necessariamente. Às vezes pode demorar alguns anos, alguns meses, para ele começar a demonstrar esse problema. Às vezes alguma coisa que deu a queda na imunidade e aí começou a demonstrar o problema. Com a Meg foi assim. Então, até os seus 3 aninhos de vida ali, eu nunca tinha tido nenhum problema de pele com ela. Depois disso, quando ela teve, eu não lembro, faz bastante tempo, mas eu acho que foi uma picada de um bichinho que deu nela, ela teve uma alergia e depois disso a atopia dela veio. Então, ela teve um problema ali, ela teve uma queda na imunidade, que foi o que demonstrou, fez que a atopia despertasse, digamos assim. Não é exatamente assim, mas eu estou falando de uma maneira mais fácil para poder entender também. Bom, então a gente tem o intestino, as células intestinais. O intestino, as células intestinais, elas devem estar assim juntinhas uma da outra, tá? Então elas devem estar, não podem estar vermelhinhas, devem estar juntinhas e não deve ter nenhum buraquinho aqui entre elas. Por quê? Para não passar qualquer coisa, eu já vou explicar para vocês qual é a relação disso.
Então, o certo é nós termos o intestino ali, nossos cães, né, terem um intestino saudável para poder melhorar a resposta, até mesmo a resposta da medicação. Então, por mais que seja um animal que precise usar medicação, a gente precisa preparar esse corpo para ele responder a medicação também. Porque se é um corpo que está super fraco, super frágil, às vezes nem a resposta à medicação é adequada. No intestino, a gente tem bactérias, a gente tem mais bactéria no intestino do que células no corpo, então bota a bactéria aí. Só que a gente tem um quadro que se chama disbiose. A disbiose, vou mostrar no slide seguinte, mas é quando a gente começa a ter um crescimento de bactéria ruim e a diminuição de bactérias boas no intestino, porque o certo é a gente ter bactérias, mas bactérias boas no intestino, controlando o crescimento das bactérias ruins. Quando a gente começa a ter a inversão disso, é quando a gente começa a ter a disbiose. Outra coisa que não é normal e a gente pega em alguns cães é o crescimento de fungos. Como que a gente vê isso? No exame de fezes, né? Eles vão colocar lá que está com um crescimento fúngico. Dá para ver na lâmina. Não é normal ter crescimento fúngico no intestino. Se está com crescimento de fungo no intestino, você consegue ver isso ali na lâmina, isso quer dizer que está com problema intestinal. Então, a disbiose é o quê? O crescimento de bactérias ruins e a diminuição de bactérias boas no intestino. E a disbiose, ela não é só responsável, né, por ajudar a prejudicar a saúde da pele, mas saúde intestinal, saúde das fezes, saúde do cérebro, então a saúde renal, saúde do fígado, como um todo. Hoje em dia a gente já tem muito mais estudos que mostram a importância do intestino para a saúde do corpo como um todo. Ele é o segundo cérebro. Se ele não vai bem, a tendência é os outros órgãos também não irem bem. Não acontece de um dia para o outro, mas vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. Da mesma maneira que a gente consertar isso, arrumar isso, também vai ser de pouquinho em pouquinho. Então, aqui, nós temos as células intestinais. A célula normal, ela deve ser desse jeito aqui, igual mostrei lá nos primeiros slides. Deve ter a junção apertadinha e não ser desse jeito. Quando as células começam a ficar desse jeito, quer dizer que o intestino está inflamado. E qual o problema de ter o intestino desse jeito aqui? Começa a passar partículas grandes de alimento. E aí aumenta muito a chance do animal ter uma hipersensibilidade alimentar. Porque aqui não passaria micropartículas. E aqui começa a passar partículas grandes de alimento, e aí o corpo começa a ver aquilo como se fosse um corpo estranho e começa a criar uma imunidade contra aquele alimento. Muita gente fala, o frango é um grande problema, o frango que causa alergias. A causa principal não é o frango, é o intestino que não está legal, e aí o que mais esse animal come com maior frequência? Frango, porque tem na ração e tem fácil nas casas. Então, geralmente aquele animal que não come a ração pura, os donos misturam um pouco de franguinho ali, e na própria ração, o que mais tem é frango. Então, é bem comum os cães reagirem ao frango, porque estão com o intestino desse jeito aqui, e eles estão expostos constantemente ao frango, e acaba passando partículas grandes, e o corpo acaba criando uma certa imunidade contra esse alimento, e ele acaba reagindo, às vezes em forma de diarreia, barulhos na barriga, que a gente chama uma hipersensibilidade mais intestinal focada ali, e às vezes com coceiras, otites frequentes, por conta também do uso do frango. Ou de outro alimento também que pode acontecer, tá, gente? Não é só de proteína animal. O animal pode ter alergia a carboidrato, a legumes, a verduras, então ele pode ter uma hipersensibilidade alimentar a uma série de alimentos. Soja é muito frequente, trigo é muito frequente, então uma série de alimentos. Ele pode sim ter uma alergia, uma hipersensibilidade alimentar ali, tá? Então aqui eu falo do frango porque é uma das coisas mais comuns, mas soja também é muito comum, porque é o que a gente mais vê nas rações. Outra coisa que acontece também é o IgA. Então, certo, aqui é as células intestinais novamente, o alimento vem aqui por cima e deve passar aqui para ser absorvido. O IgA é uma camada de proteção de mucosa, tá? Então, o certo é o quê? O intestino ser desse jeitinho aqui e ter uma camada de proteção que se chama IgA. A partir do momento que o animal não tem essa camada de proteção adequada, fica muito mais fácil dele ser reativo aos alimentos que ele come, porque ele não tem uma proteção que um animal normal teria. Isso pode fazer com que ele tenha uma imunidade mais baixa também. Então, já tem alguns estudos legais que mostram, na humana está muito mais para frente isso, mas tem alguns estudos legais na veterinária que mostram
O animal que tem uma grande deficiência de IgA ter um difícil controle em relação à atopia também. Qual o problema disso? Gente, eu doso em todos os meus pacientes que ou tem problema de pele ou tem problema intestinal. Todos. Eu posso dizer ali que 99,9%, 99% pelo menos, tem uma deficiência de IgA. Aí a gente tem dois tipos de deficiência de IgA. A primeira é hereditária, aquele que o animal nasceu com, que é a maioria dos casos, porque geralmente eles já nascem com um certo tipo ali de hipersensibilidade. A atopia, ela é hereditária, né? Então ela pode demorar para aparecer, mas ela é hereditária. E aquela que é pontual, que geralmente você vê em cães mais idosos ali, que teve uma queda de imunidade mais pontual. Mas quando a gente está falando de problema de pele, quando a gente está falando de problema intestinal, na maioria dos quadros que eu pego, eles acabam sendo hereditários ali também, tá? Então, cuidado com o intestino é algo frequente, é algo que a gente sempre precisa estar considerando. Ainda mais que quando os animais vão ficando mais velhinhos, eles não respondem com aquela velocidade que eles respondiam quando eles eram novinhos. O intestino está mais fraquinho, né? Os órgãos estão mais velhinhos, então eles não respondem tanto com aquela velocidade. Então, o intestino é uma coisa que a gente sempre tem que estar cuidando, principalmente quando a gente mostra, a gente comprova que o animal tem uma deficiência de IgA. Por isso que eu falo, problema de pele tem que ter paciência. Paciência ali é a palavra-chave, porque tudo é muito gradativo, é muito devagar. O que é pouco falado também que pode agravar, não é que é a causa, mas agrava, é a obesidade e o tártaro, problema de pele, hipersensibilidade alimentar, mesmo que seja intestinal. Por quê? A obesidade ela acaba causando uma inflamação no corpo como um todo, então é prejudicial. E o tártaro são bactérias ruins que também acabam causando ali um problema. Inclusive, né, o animal acaba engolindo esse tártaro que vai ali para o intestino, que acaba tendo absorção ali de LPS, que são prejudiciais para o corpo, e isso acaba também sendo um problema. Então, são duas coisas que é legal combater. Ah, Letícia, então se eu só fizer meu animal emagrecer e fazer limpeza de tártaro, o problema vai resolver? Não é assim que funciona. Isso daqui agrava, mas a gente precisa fazer um cuidado como um todo. É importante o quê? Fazer um cuidado ali intestinal, quando possível, fazer a remoção do tártaro, fazer a perda de peso, fazer o cuidado com a pele, com o dermato, se a gente estiver falando de uma atopia. Tudo isso para a gente poder chegar no controle do animal. Então, não é uma coisa só, não é um alimento só, não é uma mudança ali de rotina que vai resolver todos os problemas. Lógico, se o animal não é um atópico, se o animal só está com uma deficiência nutricional, é muito mais fácil, né? A gente organiza aquela deficiência nutricional que está causando isso e pronto, resolveu o problema. Agora, quando a gente está falando de uma hipersensibilidade alimentar, de uma atopia, a gente precisa ter toda uma modulação intestinal aí e olhar o conjunto, o todo, para poder ter um controle maior. Fora que um animal não é igual ao outro. Tem uns que são muito mais fáceis, que demoram pouquíssimo tempo para a gente estabilizar. Tem animais que demoram mais tempo. E isso daqui é coisas que agravam também. O animal obeso, ele está inflamado, ele vai demorar mais para responder. O animal com muito tártaro, com os dentes muito sujos, também o corpo tende a estar inflamado, tende a estar com gengivite. Fora que o tártaro também pode causar um problema no coração ali, que já é uma outra coisa. Então, assim, é sempre bom estar evitando. O que causa coceira nos cães, então? Pulga e carrapato causa coceira. Quando o animal tem DAP, que é alergia à picada de pulga, a coceira ali piora. Fungos e bactérias. Fungo e bactéria é normal ter na pele, né? É normal ter no corpo, porém, tem que estar numa quantidade controlada. Quando o animal começa a ter um descontrole ali, aquela coceira aumenta muito. E por que começa a ter um descontrole ali? Por coceira, por hipersensibilidade alimentar e por atopia. Então, muitas vezes, o que a gente pega? O animal, muitas vezes ele tem alergia à lâmina da tosa, aí vai fazer higiênica, raspa embaixo da pata dele. E aí, como ele tem alergia, quem tem alergia à lâmina entende, coça. Só que o animal, como que ele vai coçar? Com a boca, com a língua, com os dentinhos. E aí, eles geralmente viram a patinha e fica até mordiscando ali depois da tosa os animais que têm uma certa alergia à lâmina. E fica mordendo. Aquilo fica uma área, uma região quente e úmida. Aí começa a ter o quê? O crescimento de fungo e bactéria. Então, o que o animal estava coçando, porque ele tinha uma sensibilidade à lâmina, agora ele está coçando 2 vezes mais, porque está com fungo e bactéria. E enquanto você não matar esses fungos e essas bactérias, não vai adiantar parar de usar a lâmina, porque já está com fungo e bactéria, ele vai continuar coçando. Você pode mudar a alimentação, você pode fazer o que for. Se você não cuidar
do fungo e da bactéria que está ali, ele vai continuar coçando. Por isso que eu falo que não é uma coisa só. Não adianta a gente pegar e mudar a alimentação de um animal que está com a pele cheia de fungo e bactéria. Ele vai continuar se coçando, porque ele está com um crescimento anormal ali disso. Então, a gente tem que tratar isso e junto mudar a alimentação. Então, não adianta só, não vou mais usar lâmina. Mas se ali já começou a ter um crescimento anormal de fungo ou de bactéria, ele vai continuar coçando. Você precisa matar e não utilizar mais a lâmina para não ter mais esse problema. Mas é importante ir identificando essas coisinhas para evitar que volte até essas crises. Então, teve uma crise pontual ali de crescimento, por quê? Porque fez a tosa. Identificou que foi isso, não usa mais lâmina. E a grande maioria dos cães que tem probleminha ali de pele, eles costumam ter uma sensibilidade à lâmina. Aí a hipersensibilidade alimentar, que é o que a gente está falando aqui o vídeo todo, e a atopia, que é uma deficiência na barreira da pele. Aqui a gente está vendo o fungo malacésia, que costuma dar bastante probleminha ali. Bactéria. E aqui o que causa, né? Então a gente tem a hipersensibilidade alimentar, principalmente, ela pode causar tanto sinais dermatológicos quanto sinais gastrointestinais. Então, como sinais dermatológicos, a gente vê uma otite crônica ou recorrente, não é normal um animal ter 5, 6 vezes por ano ali otites. Infecções bacterianas recorrentes ou fúngicas também. Dermatites biotraumáticas, então às vezes o animal fica até se machuca, né, de tanto se coçar. Fístula interdigital também, é bem comum os cães aqui acabarem se irritando com a coceirinha na pata. Já sinais gastrointestinais por conta de uma hipersensibilidade alimentar, diminuição de apetite, vômito, borborigmos, são barulhinhos na barriga, não é normal você ficar ouvindo, você colocar o ouvido ali e escutar um pouquinho, é normal porque é digestão. Agora, você ficar ouvindo altos borborigmas, não é normal, tá, gente? Presença de muco ou sangue nas fezes ali com uma certa frequência e dor abdominal intermitente também. Isso daqui são sintomas de uma hipersensibilidade alimentar gastrointestinal. E a gente tem sinais dermatológicos também. E tem animal que tem as duas coisas, que demonstram com sinais dermatológicos e sinais gastrointestinais, tá? Então, no ouvido tem secreção, vermelhidão, odor. No pelo pode ter falha de pelo, escurecido ou descolorido de tanto lamber. Na pata, avermelhada, inflamação, amarronzada, né? O pelo por de tanto lamber também. Na face, perda de pelo aqui, né? Eles costumam custar bastante. Vermelhidão ao redor dos olhos e lábios. E na pele, avermelhada, possivelmente com descamação e crostas. E, gente, o animal, ele não precisa ter necessariamente, ele só vai ter uma coisa. Não. O animal, ele pode ter o quê? Ele pode ter uma DAP, ele pode ter uma hipersensibilidade alimentar e uma atopia junto. Ele pode ter uma hipersensibilidade mais uma atopia. Ele pode ter uma DAP mais uma hipersensibilidade. Então, eu tinha uma cachorrinha que ela tinha DAP, que era alergia picada de pulga, mais hipersensibilidade. E a Meg, ela tem hipersensibilidade mais atopia. Então, uma tinha 2 tipos e a outra tem 2 tipos. Então, a gente não necessariamente, às vezes, lida com um tipo só de problema de pele. A gente pode lidar com mais de um tipo. E o grau disso depende também. Então, tem grau de atopia que é de fácil controle e não precisa de medicação. Tem grau de atopia que a gente precisa de medicação. Tem grau de atopia que precisa de injeção. Tem grau de atopia que precisa de outros pontos ali mais específicos. Então, tudo são com graus ali, tá? Então, um animal não é igual ao outro. Então, às vezes, o que funciona com um não funciona com o outro. E, às vezes, fazer o negócio de qualquer jeito só faz a gente queimar cartucho. Então, vou fazer uma dieta de exclusão ali sozinha e não vou fazer nenhum cuidado intestinal. Mostrei até agora que a gente precisa fazer um cuidado intestinal. Porque se a gente não faz esse cuidado intestinal, a chance é só de queimar cartucho, porque o intestino continua inflamado, continua doente e você vai colocar um novo alimento ali. Talvez o animal melhore ali pontualmente e depois volte a ter todos os problemas de novo. Então tem que ter todo um conjunto. Não é fácil. Problema de pele, eu falo, são produtores empenhados, porque não é fácil, mas muitas vezes a gente consegue ter um controlezinho ali. Então, a hipersensibilidade alimentar, o problema começa no intestino, é uma grande inflamação ali, que pode ser causada por glúten, alguma das coisas, tá? Ainda tem mais coisas que pode causar, mas glúten causa, trigo, excesso de medicações,
toxinas, metais pesados. É muito difícil um animal hoje em dia não ter metal pesado. Até mesmo no pote de alumínio. Inox não, inox é liberado, mas pote de comida ou de água de alumínio. Alumínio é metal pesado, vai sendo liberado ali na água e na comida. Seu animal está consumindo, vai se depositando ali no corpo, então não é legal. Estresse, apesar do seu cachorro não ter boletos para pagar, um animal que se coça muito, ele é um animal estressado. Às vezes é um animal que não dorme direito. Um animal que fica preso o dia inteiro é um animal estressado. Que não sai para a rua é um animal estressado. Que fica sempre brigando com outro animal dentro de casa é um animal estressado. E tudo isso acaba causando uma inflamação intestinal. Eu tenho ansiedade, eu falo que é um mal do século tanto para humano quanto para cachorro. Os cachorros estão pegando nossa ansiedade. Então, eu tenho pacientes que têm alterações gastrointestinais por conta de ansiedade. Então, ou porque viu uma pessoa específica, ou porque está sendo dono, ou algum outro motivo que causa uma grande ansiedade e acaba tendo ali uma alteração gastrointestinal. Então, ter também ali uma alteração mental também é importante para ter um controle de uma hipersensibilidade alimentar, de uma inflamação intestinal, no caso, que acaba prejudicando. É igual a gente. Tem gente que fica muito nervoso, muito ansioso e acaba tendo o quê? Diarreia. Então, vai dar uma palestra, vai fazer algo do tipo e acaba tendo diarreia antes porque é por conta da ansiedade. Então, a gente tem uma relação ali, intestino e saúde mental importante. E os cães também. Então, é importante a gente nutrir também essa saúde mental, né? Diminuir o estresse dos cães. Então, a hipersensibilidade alimentar, que eu mostrei aqui, então, o normal são as células ficarem juntinhas uma da outra, não passar partículas grandes de alimento, apenas micropartículas entre elas. A partir do momento que passa partículas grandes, a gente aumenta a chance aí de ter uma hipersensibilidade alimentar. E aí a gente pode ter infecção secundária por bactérias e fungos por conta de uma atopia, de uma hipersensibilidade alimentar ou de uma DAP. Então, infecção, como o próprio nome diz, infecção secundária, ela está vindo por algum motivo base. Qual que é esse motivo base? Ah, beleza, meu cachorro está com crescimento de bactéria na pele. Eu vou usar ali um antibiótico, e geralmente tópico, ele vai melhorar. Legal. Mas o que está causando esse crescimento anormal de bactéria na pele? É uma alergia à pulga? É uma hipersensibilidade alimentar? É uma atopia? É algo que é importante sempre estar vendo para tentar fazer com que não fique acontecendo isso com recorrência. Então, descobrir a base, descobrir o problema inicial ali, para conseguir cuidar de todo o resto. Então, a hipersensibilidade alimentar, muita gente testa com ração. Nem todos os cães melhoram com ração hipoalergênica, tá? Até porque na ração hipoalergênica tem outros alimentos ali que às vezes para alguns cães não vão funcionar. Então, eu sempre gosto de optar pela alimentação natural. Porém, também tem outras coisas que o pessoal às vezes pega a ração hipoalergênica, o cachorro não gosta de comer, aí ele pega e mistura com algum outro alimento. Quem me garante que o animal não tem ali uma hipersensibilidade àquele alimento? Então, eu já vi gente misturando ração hipoalergênica com frango, que geralmente o animal acaba apresentando uma hipersensibilidade ao frango. Não adiantou de nada, só comprou uma ração mais cara que realmente não vai funcionar. E fazer só uma troca ali com a ração hipoalergênica sem ter nenhum cuidado intestinal também reduz as nossas chances ali de sucesso. Então, o legal é juntar, mas é aquilo. Eu acabo preferindo muitas vezes usar alimentação natural, porque a gente acaba tendo ali um controle muito maior do que de fato está sendo ofertado para o animal e já faz um cuidado ali intestinal, uma redução de ingredientes, acaba sendo bem interessante. Grãos, muitos cães têm hipersensibilidade a grão, então é trigo, soja, frango, como eu falei para vocês, que é geralmente o que mais come, BHA e BHT, que são antioxidantes. Eu já vi pacientes que não podiam comer se tinha isso na formulação. E conservantes palatabilizantes também acontece de cães não poderem comer nada com conservante palatabilizante ali, com alguma coisinha que dá o gostinho, os conservantes e palatabilizantes, que acaba também tendo crise de alergia, tá? Então, por isso que eu falo, não é... Quando a gente vai fazer uma dieta de exclusão, a gente não vai retirando um alimento por vez. A gente retira tudo. E aí a gente deixa com pouquíssimos ingredientes ali. E vai fazendo cuidado intestinal junto. O cachorro melhorou, aí a gente vai reintroduzindo e com uma bela de uma paciência, porque é um alimento a cada 10, 15 dias para reintroduzir. Para ver se o animal não vai reagir. Porque não adianta só, eu vou tirar o frango e ver se melhora. Grande chance de não melhorar. Vou tirar o ovo e vou ver se melhora. Grande chance de não melhorar. Por quê? Geralmente a gente tem que tirar tudo e depois a gente vai reintroduzindo. Por isso que dá trabalho.
Regiões mais afetadas, então ali ouvido, patinhas, né? E essa região ali da axila também, onde está vermelho, geralmente é onde os cães mais coçam. Aqui também eu vejo muito paciente coçar essa região aqui, coça bastante. Patinha aqui embaixo, campeão de tanto que eles lambem. Inclusive, cachorro pode lamber a pata também, não só por conta de uma alergia. Tem cachorro que lambe a pata, não são todos, por isso que eu falo. A medicina veterinária, né, ela não é uma regra. Então, o que funciona para um não funciona para outro. Então, vai ter cachorro que vai parar de lamber a pata quando tratar a atopia. Tem cachorro que vai parar de lamber a pata quando tratar o estômago, porque ele lambia a pata porque ele se sentia enjoado, porque ele tinha dificuldade de digestão, e aí, por conta disso, ele lambia a pata. E não porque ele estava coçando a pata. E como que você vai saber isso? Com todo o histórico, toda a anamnese ali que você coleta do paciente, né? Você vai conseguir identificar. E aí você vai testando se é uma coisa, se não é. O que está acontecendo, mudar a alimentação e tudo mais. Então, não é fácil, não é um manualzinho que a gente tem, né? Não tem só um protocolozinho ali que serve para todos os animais. Não, a gente vai identificando e vai fazendo mudanças, às vezes até no meio do caminho. Então, como saber se é hipersensibilidade alimentar? A gente tem que fazer uma dieta de exclusão. O que significa dieta de exclusão? É dar alimentos que o animal nunca comeu, junto com o cuidado intestinal, porque é aquilo que eu mostrei para vocês. Se você só dá um alimento novo e não cuida do intestino, aí ele pega e a chance dele reagir ao novo alimento é muito grande também. Então, o certo é fazer uma dieta de exclusão com alimentos que o animal nunca comeu, junto com o cuidado intestinal. Colocar vitaminas, porque vitamina complexo B, biotina, mineral como selênio, zinco também são importantes ali para a manutenção da pele. Probióticos, que são bactérias boas, não nessa ordem, tá? Que a gente vai seguir. Óleos, então a gente fazer um liptograma anti-inflamatório, muita gente tem medo de dar gordura para o animal, aí dá uma dieta só de peito de frango e nada mais. Gordura também é extremamente benéfica, desde que a gente esteja fazendo algo anti-inflamatório e não inflamatório, porque a gente tem uma camada de gordura ali também, a gente precisa de gordura para absorção de vitaminas lipossolúveis, a gente precisa de gordura para produção hormonal, então é importante ter gordura na dieta, tá? Sempre na quantidade, às vezes algum animal tem colesterol triglicérides alto, a gente diminui por um tempo, depois aumenta de novo, mas tem que ter um pouco de gordura na dieta. Hidratação da pele, mas não adianta nada fazer uma hidratação da pele aí com uma infecção secundária. Então, o animal com hipersensibilidade alimentar, ele pode estar com uma infecção secundária, e se a gente mudar apenas a dieta, não vai adiantar nada, porque ele vai continuar com a infecção secundária e ele não vai melhorar, porque agora o que está causando mais coceira é a bactéria ou o fungo em si, é o que está mais causando coceira. Então, por mais que a gente melhore a causa base ali, a secundária está causando coceira e ele não vai melhorar. Então, tem que tratar a causa secundária. Se ele tiver, né, às vezes ele não tá, mas se ele tiver com causa secundária, tem que tratar essa causa secundária para a gente poder ter mais sucesso numa dieta de exclusão se o animal tiver hipersensibilidade alimentar. Porque pode acontecer do animal não ter hipersensibilidade alimentar? Pode. Mas a alimentação natural vai ajudar mesmo assim? Todo esse cuidado intestinal, tudo isso vai ajudar mesmo assim? Vai. Por que tudo isso também vai ajudar? Porque a gente está desinflamando o corpo. Se o corpo está desinflamado, o animal está no peso ideal, os dentes estão limpos, a gente tem uma desinflamação ali no corpo, a gente tem mais chances de sucesso no controle da pele. Por isso que eu falo, é um conjunto. E nutracêuticos também, que é para o cuidado intestinal, para melhorar a imunidade, precisa. Porque o animal que tem problema de pele, ele pode ter aquela deficiência de GA, que é aquela camada de proteção intestinal. Então, ele já tem uma tendência a ter uma imunidade mais baixa, e isso acaba sendo prejudicial para a pele também. Para a pele, saúde intestinal. Vitamina D, gosto bastante, a gente já tem alguns estudos que mostram a importância da terapia com a vitamina D em cães atópicos para aumentar a chance ali de controle. Não é milagre, tá? Vou começar a dar vitamina D para o meu animal e as coisas vão melhorar assim como passe de mágica. Não, quem dera se fosse assim. Mas ele tende a melhorar a longo prazo ali as crises de dermatite atópica do animal. Então, vitamina D, além de evitar câncer também, é muito interessante. Cachorro não absorve vitamina D do sol, como muita gente pensa, tá? É só através da alimentação. Então, o melhor seria fazer um exame de sangue para detectar qual o grau de deficiência de vitamina D esse animal tá, antes mesmo ali de medicar ele com vitamina D. Aqui a gente também fala ali
de bactérias boas, né? Alguns tipos específicos de bactérias boas que também ajudam na dermatite atópica dos cães. Então, foi aquilo que eu falei, a gente faz o teste se é DAP, se é hipersensibilidade alimentar ou se é atopia, e os cães que têm dermatite atópica, eles também acabam se beneficiando de uma limpeza intestinal, de um cuidado na dieta, de uma dieta anti-inflamatória, de complementos com vitaminas e minerais, ele acaba se beneficiando, mas tem que ter o cuidado da pele junto. Então, nesses casos, é muito interessante ter um dermato ali que case as ideias para poder fazer um acompanhamento junto ali com o cachorro e com o nutri dele. Aqui também a gente tem ó, o zinco sobre a responsabilidade dele, estudos que mostram, né, a metionina ali como a ajuda na dermatite atópica, o PEA também ajuda, é outro nutracêutico que tem alguns cães que acaba ajudando, é aquilo, é a resposta individual. Eu tenho um paciente que hoje a gente conseguiu tirar da Poquel e a gente mantém no pé para poder manter um controle, não é nada de comprimido ali milagroso, é um comprimido que faz, é um nutracêutico que facilita ali a manter um controle maior, mas o animal também está com o intestino ok, o animal está com perda de peso, que estava acima do peso. Então, as tutoras estão vindo de um processinho ali e a gente conseguiu desmamar o apopel e está com o pé. Ah, são todos os animais que respondem assim? Não, nem sempre. Então, tem alguns animais que o pé não faz muito efeito, mas tem outros que faz um efeito muito legal. Eu falo, mesmo assim, para quem sabe o que usar, o que não usar, ainda assim a gente precisa ver a resposta do animal para saber se aquilo faz sentido ou não para ele, a gente está usando. Então, a suplementação, eu posso fazer isso sozinho? Gente, a suplementação é extremamente importante da comida para animal. Sem suplemento, é colocar em risco a vida do seu animal. E eu vou mostrar por quê. E o acompanhamento. Então, como vocês podem ter visto durante esse vídeo, não é querer ser chata de, ela não passa um tratamento, ela não passa o que usar, ou coisa do tipo. É tão individual o que a gente usa para um, o que a gente usa para o outro, às vezes um responde, às vezes o outro não responde, às vezes o outro precisa de acompanhamento com o dermato junto, porque ela é um atópico, não é hipersensibilidade alimentar. Então, são tantos pontinhos ali soltos que não tem como passar uma receitinha de bolo. Então, é muito importante o acompanhamento, a paciência, porque as coisas não funcionam. Eu vou dar, em 10 dias não melhorou. Com certeza não é mesmo. 10 dias é quase nada. Às vezes a gente está falando ali de 2, 3, 4 anos da pessoa ali batalhando com o problema de pele do animal. E aí esperar que funcione em 10 dias, 15 dias, é complicado. A gente já tenta ir diminuindo ali dependendo do grau de coceira do animal, a gente já tenta diminuir, às vezes até com uso de medicação para tentar tirar aquilo em curto prazo, né? Porque às vezes é alguma coisa que está incomodando muito o animal naquele curto prazo, mas tem que ter paciência para observar, tem que ter paciência. A paciência é a palavra ali para a gente conseguir ter um sucesso maior e saber que quando o animal, principalmente atópico, hipersensibilidade alimentar, a gente consegue um controlezinho um pouco maior, melhor, né? Se a hipersensibilidade não for muito forte. Mas principalmente quando o animal é atópico, às vezes a gente está falando ali, ó, de crisezinhas que possa acontecer e a gente tem que identificar. Tem animal atópico que não, que você consegue o controle maravilhosamente bem, o animal vive normal, porque o grau de atopia dele é mais baixinho. Tem animal que tem uma atopia mais séria, responde pior aos tratamentos, não responde tão bem assim. Então, por isso que é legal o acompanhamento, porque a gente consegue sempre estar sondando ali, vendo o que é melhor para o animal ou não. E aquilo lá, Letícia, é só um profissional ou não? Depende. Se for uma hipersensibilidade alimentar, o Nutri, sucesso, consegue. Agora, se for uma atopia junto, muitas vezes você precisa ali de um dermato junto, porque você vai precisar às vezes, de uma imunoterapia, você vai precisar de algum outro tratamento mais medicamentoso, dependendo do grau de atopia do animal. Mas, como que a gente descobre o que é? Tem que passar pelo processo. E o processo primeiro descobre SEDAP, que é alergia à picada de pulga, depois muda a alimentação e vê se é hipersensibilidade alimentar. Junto com isso, vai estar colocando vitaminas, vai estar cuidando do intestino, vai estar colocando vitamina D, para ir poder modular todo esse processo que ele está inflamatório. Aí, pelo menos 60 dias assim, no mínimo, e vai ver como ele fica. Melhorou 100%, fechou o diagnóstico, hipersensibilidade alimentar, sucesso, vamos para testar alimento. Não melhorou, melhorou ali 50%, peraí. Ele pode ter uma hipersensibilidade alimentar mais uma atopia. Ou ele não respondeu bem, 100% bem, a algum dos ingredientes que ele está comendo ainda. Nossa, o animal não melhorou nada. E fez tudo muito certinho, porque eu falo que tem que ter o companheirismo de todo mundo da casa. Por quê? Se você pega e não faz tudo certinho, o que acontece?
você faz tudo o negócio, e outra pessoa vai lá e fica dando comida pro seu cachorro escondido, não tá valendo de nada o que você tá fazendo. E pior ainda, você vai chegar com a informação errada pro veterinário e vai falar, olha, ele não melhorou com a dieta de exclusão. Aí vai fechar diagnóstico como atopia, 100% atopia, sendo que a dieta de exclusão não foi feita direito. Aí vai voltar para uma alimentação normal, porque teoricamente um animal ele só é atópico, ele não tem hipersensibilidade alimentar e ele nunca vai melhorar. Por quê? Na verdade, ele tem uma hipersensibilidade. Porém, não foi descoberta porque alguém da casa não colaborou. Então, ter o conjunto ali de todo mundo é bem importante para a gente poder chegar no resultado final, tá? E a suplementação. Então, quando a gente dá comida, a gente tem todos os cálculos ali para fazer, né? E aí a gente calcula cada vitamina e cada mineral que está faltando na alimentação. E tudo que está em vermelho aqui está faltando. Então, suplementar é extremamente importante. Lembra que eu falei sobre vitamina D, sobre vitaminas do complexo B, sobre zinco, selênio, são super importantes ali para a gente ter um controlezinho melhor também, tá? E o acompanhamento que eu falei, o acompanhamento é feito ali em 3 fases, pelo menos, porque tem que identificar se é uma DAP, uma alergia, uma hipersensibilidade alimentar ou uma atopia de fato, né? Então são pelo menos ali 3 fases de investigação. Por isso que eu falo que tem que ter paciência e que é importante os tutores entenderem esse processo, entenderem isso, porque se não conhece o processo, se não entende o processo, fica mais perdido ainda. Aí fica pegando um monte de informação da internet que outros cachorros fizeram, que deram certo, e no final das contas, não dá certo. Aí você fica decepcionado, o seu cachorro às vezes fica pior, e você não consegue entender o motivo disso. Então, entender o processo, por isso que eu gosto de explicar do zero ali, todo esse processo, porque entender o processo facilita o entendimento como um todo para ficar mais leve, mais fácil, saber que realmente a gente tem percalços ali, a gente tem às vezes altos e baixos, às vezes pode ser que não funcionou a dieta de exclusão, mas é porque o animal é atópico. Então, são várias coisinhas ali que é interessante saber, é interessante aprender para poder chegar num resultado melhor, né? Um controle melhor. Então, o que a gente vê aqui é o quê? Qualidade de vida, né? Então, o que a gente quer dar é o quê? Uma vida mais longa possível, mais anos possíveis aí para os cães, com qualidade de vida, porque senão também nada vale. Então, espero que essa aula tenha sido, assim, quis trazer um pouquinho para vocês, né? Tenha sido esclarecedora, entender um pouquinho melhor sobre as alergias, sobre qual o papel delas, né? Qual o papel do intestino ali na vida do cãozinho também. E para quem ainda não me conhece, no Instagram, pode seguir meu Instagram também, @pets com S no final, mais vida, tudo por extenso. Também aqui embaixo eu vou deixar o link do Instagram, o link do nosso WhatsApp aqui da clínica, que faço atendimento nutricional ali individual, e também o curso de alimentação natural para cães saudáveis, tá? Então, se o seu cão tem algum tipo de doença, não é indicado. Tipo de doença tem que passar no vet, gente, não tem para onde fugir, precisa de um acompanhamento ali mais de pertinho, mas quando a gente está falando de um animal saudável, eu fiz um curso pensando nisso. Tem tanto alimentação com comida, quanto cru sem ossos, como cru com ossos. E espero vocês no próximo vídeo.